Oi, eu sou Juliana Porfírio e essa videoaula é parte do projeto Rede de Costura Criativa. Desde que o mundo é mundo, a manufatura têxtil vem se desenvolvendo. Difícil precisar seu surgimento, pois os artefatos desenvolvidos em fibras naturais são perecíveis e quase nada restou para contar a história. Mas há indícios de que a origem esteja na pré-história, no período neolítico, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Cardar, fiar, tingir, tecer, costurar, bordar. São práticas artesanais passadas de geração em geração, basicamente como instrumentos para a fabricação de roupas e itens funcionais ou decorativos. Alcançou escala industrial a partir do século XIX e se mantém até hoje como um dos desdobramentos mais importantes da história da humanidade. Por isso, não é de se estranhar que em algum momento essas práticas e materiais identificados no universo dos têxteis chamassem a atenção de artistas, que se apropriaram poética e plasticamente desses elementos, desviando de suas funções originais. A ideia de arte têxtil parece ter ganhado visibilidade em 1919, por meio das experimentações realizadas pelas mulheres do ateliê de tecelagem da Escola de Artes Bauhaus, reduto da vanguarda em arte e design na Alemanha. Então, a partir do século XX, vários artistas se aventuraram nessas experimentações e não pararam mais. Os elementos têxteis foram definitivamente incorporados às belas artes, tomando forma de esculturas, instalações e outros objetos únicos, que ocupam galerias de arte e acervo de colecionadores ao redor do mundo. Diferente do artesanato, que tem por objetivo o aprimoramento de técnicas pela repetição e produção voltada para o mercado, a arte têxtil nos convoca à reflexão, através de misturas e usos inusitados de técnicas, materiais e suportes. Nessa videoaula, vamos exercitar a criatividade e cutucar a artista que habita em você. Oi, então, hoje eu vou te convidar a brincar de artista, porque a arte é uma coisa muito séria, assim, ninguém vai sair dessa aula um artista consagrado. Mas o que eu quero propor é um exercício de como a arte pensa diferente essa questão da costura, que é muito ligada ao artesanato. Então, o que eu vou propor aqui hoje é a gente refletir sobre a máscara, porque é um item que apareceu nas nossas vidas, né, nos últimos 2 anos, uma coisa muito ligada, né, ao cuidado, a um momento muito difícil, que é a pandemia. Então, eu vou ensinar a fazer uma máscara de tecido, mas na verdade a gente vai construir essa máscara para poder customizar, porque a pergunta é, deixando de usar essa máscara, o que eu faria com ela? O que essa máscara guardou de mim ao longo desses últimos 2 anos, né? E talvez isso traga algumas reflexões, e o que eu vou propor aqui hoje é a gente fazer um decalque desses sentimentos, trazer para essa máscara coisas que ficaram represadas, coisas que a gente, né, gostaria para essa nova fase, quando a gente não precisar usar ela mais. Então é um exercício, é para soltar a imaginação. O que a arte propõe, né, diferente do artesanato que produz alguma coisa que seja útil, funcional, ou mesmo decorativo, ele ainda é funcional, útil, ele tem que vestir bem. Aqui não, a gente vai desconstruir essa ideia e fazer uma coisa, um objeto inusitado para guardar de lembrança, né, dessa fase, que seja não pela parte ruim, de tantas mortes, tanto sofrimento, tanta apreensão, mas de transformação. Então, para a gente começar, vou pegar esse modelo bem básico de máscara, né, para a gente fazer o exercício, e vou te ensinar a cortar.
A primeira coisa, você vai escolher um tecido, que eu vou usar o mesmo, né, tanto para a parte da frente quanto para o verso, porque eu quero trabalhar esse tecido e sem estampa ele fica uma tela em branco, mais fácil de trabalhar. Eu tenho um molde aqui de 19 por 21 centímetros, um retângulo. A gente vai cortar isso aqui 2 vezes no tecido. Então, eu vou dobrar aqui. Como tradicionalmente a gente já faz, né, com os moldes. Vamos colocar aqui, ó, seguindo a orelha, que é o sentido do fio. Tô cortando com tecido dobrado, porque já sai as 2 partes que eu preciso em um corte só. Aqui. Eu sempre coloco um piquezinho para marcar no molde, né, o meio. No caso, a gente vai usar essa linha horizontal, essa marcação é importante. Então, eu coloquei aqui o pique. Eu vou alfinetar. Agora eu vou dar o piquezinho aqui para marcar o meio. Separo as 2 partes aqui, que a gente vai fazer a marcação dessa prega. Aqui, ó, essa máscara, ela fica assim quando fechada e ela dá o espaço, né, para fazer esse desenho do rosto. Então agora eu vou fazer 2 dobras que vão coincidir aqui no meio da máscara. Eu vou dobrar aqui. Eu vou marcar com ferro. A gente está fazendo uma prega. Marquei aqui com ferro e ó, faço uma sanfona e aí faço essa marcação nos meus 2 cortes. Acertar. Fiz na primeira parte, vou fazer na segunda. Mesma coisa. Vou colocar essa minha aqui do lado, porque como eu tô indo no olho, para elas ficarem com a mesma medida. Então, ó. Bom, mesma coisa que eu fiz lá no outro. Essa prega. Então aqui, se eu fosse montar uma máscara tradicionalmente, sem nenhuma customização como o que a gente vai fazer, eu ia juntar a parte da frente, a parte de trás, alfinetar e vou passar uma costura nas laterais. Costura reta, ponto 2, né, que é um ponto, um tamanho regular aí para costura normal. Vou passar uma costura aqui e na outra lateral também. Então aqui, feito isso, passei uma costura em cada lateral, a gente desvira. Tá assim. Aqui a gente vai criar um túnel para passar o elástico e aqui em cima um acabamento normal de bainha. Vamos virar aqui, ó. Vamos virar e fazer uma bainha. Só que isso aqui eu vou deixar para fazer à medida que eu vou customizando, porque
né, quero fazer muita coisa aqui ainda, e como essa máscara não vai ser para uso, vai virar um objeto de enfeite, a gente não tem que preocupar tanto com esse acabamento, né, essa funcionalidade dela. Então, vou guardar a máquina aqui. Então, feita essa máscara aqui, eu vou começar a colocar nela coisas sentimentos desse momento, né, de uso, quantas coisas me ocorreram, quantas pessoas eu encontrei e eu ri, a pessoa não pôde ver, né, esse sorriso ou eu do outro. São muitas coisas que mudaram, assim, na nossa rotina devido ao uso da máscara, e agora eu vou exorcizar essas coisas aqui nesse meu pedacinho de pano. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer aqui, como um dos questionamentos, já que esse é um processo artístico, né, de construção. Claro que a arte têxtil vai muito além de um objeto simples como esse que eu estou desenvolvendo, mas vamos lembrar que é um exercício e nem tudo a gente tem que fazer valendo ou para vender, porque muitas vezes a partir desse exercício criativo que boas ideias para produtos para venda mesmo surgem. Então a primeira coisa eu vou colocar aqui no centro da minha máscara, que é onde aparece a minha boca aqui, eu vou colocar esse beijinho de transfer. Vou colocar aqui e vamos passar o ferro. Para o transfer, a gente sempre começa com o ferro. Eu tinha deixado ele esfriar um pouquinho e vai aumentando a temperatura para o papel ir acostumando e transferir para o tecido. Vamos ver aqui, ó. Já está transferindo, mas ainda precisa de mais um pouquinho do ferro. Comecei a construir essa minha máscara objeto. E o que mais que eu quero colocar aqui nessa máscara? Aí eu vou brincando agora, as coisas não precisam o tempo todo fazerem um sentido lógico aqui nessa história, mas coisas assim que, né, te dizem alguma coisa. Eu tenho esse microfoninho, eu vou costurar ele aqui agora, porque assim, a máscara impediu a gente de beijar, de rir, de falar, de cantar no karaokê, né? Não que impeça, mas criou uma barreira que a gente desconhecia. Então, agora eu vou costurar essa pecinha. Então, fiz um nozinho na ponta da linha, vou cortar essa sobrinha aqui. Vamos pelo avesso, aqui ó, por baixo aqui do pano, onde eu vou colocar o meu microfone. Nozinho tá por dentro. Vou dar um pontinho aqui para firmar a linha. Vou dar 2 por garantia. Agora é só arrematar aqui pelo avesso. E finalmente corto aqui onde eu arrematei. Então, começando a surgir a minha máscara catarse. Vou colocar um búzio, porque para trazer sorte, né? Você pode usar aí qualquer amuleto
Então, vou usar aqui a mesma linha, mesmo processo, dou um nozinho na ponta da linha. Vou passar aqui dentro do bolso. O busto já tem um buraquinho aqui, mas eu poderia usar cola quente também, já que é uma peça, né, decorativa, assim, não vai ser usada. Não tem problema não. Vou arrematar. Então, vamos começando a construir essa máscara aqui. Um outro elemento que eu separei para usar é o espelhinho, porque eu acho assim, né, essa coisa da imagem do outro, se enxergar na gente. Então, vou agora começar já a viajar. Cortar esse fiozinho. Aqui, igual a gente faz, às vezes, aquelas fitinhas de presente, ó. Aqui é um recurso, isso aqui é um fiozinho para projetinho de eletrônica. Eu vou usar a cola quente aqui. Agora vou acrescentar aqui um olhinho, que acaba de te ver também através dessa máscara, né? São símbolos que eu fui criando de acordo com o meu projeto. Então, é um trabalho livre, esse aqui não é um trabalho necessariamente para ser copiado, né? Mas é realmente assim, mostrar meios da gente brincar com a criatividade e com esses recursos da costura. Aqui eu vou escrever, vou usar o papel transfer para colocar uma mensagem, lembrando que nesse papel, tudo que eu for escrever, eu tenho que fazer ao contrário, né? Porque ele vem espelhado para o tecido. Então aqui eu vou escrever fala. Que é a minha mensagem para o outro, né? Para esse momento de ressocialização. Vou colocar ele aqui na máscara também. O transfer, mesmo sistema do beijinho que eu coloquei no começo da máscara, só passar o ferro. Vou colocar aqui um botão. A gente vai colocar aqui. Acho que uma outra questão que veio muito à tona, já tá na pauta há muito tempo, mas nesse período assim a gente tem visto muitos ataques, né, às pessoas, aos diferentes tipos de pessoas, né? Então eu vou colocar aqui um arco-íris como símbolo dessa diversidade e da importância de respeitar essas diferenças. Ninguém é melhor que ninguém, né? E vamos deixar esse lembrete aqui. Vou pôr cola quente também, porque esse pet não é colante, mas poderia ser costurado. Vou colocar aqui dentro. Então aqui vou colocar essa folhinha. Esse pet é colante, mas a gente nunca deve vir com ferro direto nele. Então eu vou colocar um papel por cima.
pronto, já colou. Então, nossa máscara tá ficando assim. Acho que uma outra coisa também muito importante, uma outra mensagem que eu sempre carrego assim comigo, eu acho que é um lema principalmente para as mulheres, né? Que ainda passam por muitas questões na sociedade. Eu vou escrever aqui bem próximo do microfone e da boca que não é não. A gente não pode esquecer. Vou escrever com caneta direto, porque como eu não vou lavar essa peça. E aqui, basicamente isso, né? Aqui eu já passo uma mensagem. Então, assim, essa peça, ela se torna, né, um objeto de arte aqui dentro do nosso contexto, porque existe um questionamento, existe um argumento para que ela seja assim. E era isso que eu queria mostrar um pouco com esse exercício, né? A diferença entre o artesanato, o design, o que a gente produz para vender e esses momentos de puro relaxamento, que não se engane. Eles são tão importantes quanto as técnicas de costura, porque é a partir deles que a gente ousa experimentar. Quando a gente não tem um compromisso de fazer uma coisa e estar perfeita e agradar o cliente, são nesses espaços que as ideias mais criativas e ousadas, elas podem brotar. Então, assim, importante esses exercícios. Agora eu vou finalizar minha máscara aqui. A gente vai fazer uma costura, como eu falei no começo, como se fosse uma bainha. A gente dobra aqui, ó. A gente vai dobrando. E o importante aqui, deixa eu mostrar, ó. A gente vai dobrando ele aqui, ó. Lembrando que a gente tem que deixar um espaço aqui para o elástico. Então aqui, ó, tem que deixar um buraquinho. Deixa eu demonstrar aqui, que é onde depois de costurado a gente vai passar o elástico. Ó, esse elástico vai passar aqui, vai sair, a gente amarra. Mas então vamos alfinetar. Alfinetar em cima e embaixo. Passa a costura daqui até aqui em cima, daqui até aqui embaixo, aqui ó, que fica esse modelo aqui, fechado em cima e embaixo, só passar o elástico e a máscara tá pronta para ser usada. A mesma coisa aqui, né? A gente passa o elástico de um lado e de outro. Essa sobrinha a gente corta e pode embutir, deixa bem fechadinho aqui, ó, pro nozinho, né, não sair. A gente embute. Aqui eu tô usando essa pecinha que é de passar cordão, o elástico, mas você pode usar alfinete de fralda, né? Tem gente que usa grampo. Então aqui, ó, tem minha máscara. Então, essa aqui é a minha máscara objeto.
Então, na próxima aula, vou falar um pouco sobre a coxa de retalhos, contar um pouco dessa história e mostrar como fazer uma coxa de retalho simples e criativa. Até lá!